quero ministrar a palavra, para os irmãos desta noite especial, domingo de ceia. E todo domingo é domingo de nós pregarmos o Evangelho. Mas a verdade é que domingo de ceia nós temos que falar ainda com mais ênfase aquilo que pode ser para alguns o básico da fé. Mas é no básico que muitas vezes nós nos perdemos. É no básico que muitas vezes nós não conseguimos aplicar. E esse básico às vezes tem repercussões eternas em nossa vida, quando nós não temos a plena revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu quero falar com você em cima de João, capítulo 19, verso 28 a 30. Evangelho de João, 19, 28 a 30, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, fala comigo, consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de sope, chegaram até a sua boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Uma outra versão diz: entregou o seu espírito. Então, essa palavra foi dada por Jesus, no último momento do seu sacrifício. Vamos dizer assim, é o grande finale, é como tudo vai acabar até então. Eu gosto de Max Lucado, não sei se você gosta de ler Max Lucado, mas eu amo Max Lucado, e ele fala assim: nesse momento o diabo achou que havia vencido, mal sabia ele que no domingo o Senhor venceria por toda a eternidade. Então, foram algumas sentenças. Se nós formos estudar aqui, o Evangelho de João ou Mateus, onde retrata ali de forma bem meticulosa seria a palavra, as sentenças que Jesus libera, são 7 sentenças que são pronunciadas por Jesus no momento que ele está pendurado no madeiro. Ele está na cruz, crucificado, e ali sendo crucificado, ele solta então ali 7 expressões. Eu quero falar 6, vou guardar uma para uma próxima ceia. Mas a primeira palavra que Jesus libera, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aqui então Jesus libera uma palavra de perdão. A cruz fala de perdão. Ao tomarmos da ceia, ao tomarmos do corpo, ou entendermos o Evangelho, lembramos que nós somos perdoados, e uma vez que nós fomos perdoados, nós também perdoamos. Não perdoamos simplesmente porque nós entendemos que isso é uma doutrina, mas porque nós entendemos o amor de Deus, e esse mesmo amor que nos constrange, também nos constrange a perdoar a outros, porque sabemos que quando perdoamos, amontoamos brasas vivas sobre a cabeça do próximo, e ele também agora pode experimentar da bondade de Deus, do amor de Deus. Mas também Jesus disse, a segunda sentença, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse isso ao ladrão, que estava ali na cruz sendo pendurado, e que o defendeu do outro que o agredia. Então nós temos ali na cruz também uma palavra de salvação. Uma outra sentença que nós temos ali é quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Ali nós temos Jesus falando sobre a questão do abandono. Então aqui nós temos mais uma sentença, uma palavra de abandono. Jesus, desde a eternidade, sempre teve comunhão com o Pai, mas no momento que o pecado da humanidade pesou sobre ele, naqueles últimos momentos, a comunhão com o Pai foi quebrada. O único momento da história, ou na eternidade, que Jesus se separa de Deus, é no momento que ele recebe a carga do pecado da humanidade. Mas também Jesus disse: tenho sede. E aqui então nós temos uma palavra de justiça. Todos nós temos sede de justiça. Deus também tinha sede de justiça. Por uma questão justa, se o homem pecou, ele deveria morrer. Uma vez que o homem pecou, e a palavra pecado no original é hamartia, e um dos significados de hamartia significa ofensa ou ofender. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós também ofendemos o nosso irmão. Então, a verdade é que uma vez que Deus tinha sede de justiça, ele tinha que fazer justiça. Ele tinha que derramar da sua ira. E ali no Calvário, quando ele diz: tenho sede, e naquele momento ele estava dizendo que a justiça de Deus estava sendo aplacada, porque a ira de Deus foi derramada sobre ele na cruz do Calvário. Hoje eu e você temos paz para com Deus. Deus não tem mais ira de mim e de você. Amém, irmãos? Alguém pode dizer glória a Deus?
Então, não há mais, sabe, aquela questão de Deus, de alguma forma, ficar irado com você. É verdade sim que podemos entristecer o Senhor, é verdade sim que podemos apagar a obra do Espírito Santo em nossas vidas, mas uma verdade também é que agora nós somos plenamente perdoados e amados pelo Senhor. Uma outra sentença, né, que é a quinta, é quando ele diz: mulher, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mulher. E aqui então Jesus, ele tem uma preocupação de dar, na verdade, a Maria, sua mãe terrena, uma família. Então, a verdade é que no momento que Jesus está morrendo na cruz, o Senhor está trazendo aproximação, restauração e nos dando também uma família. Essa família hoje chama-se para nós, no Novo Testamento, igreja. A Bíblia, ela tem 12 faces. A Bíblia não. A igreja, ela tem 12 faces, 12 exemplos que o apóstolo Paulo e os apóstolos apregoam dando à igreja. Uma das expressões dessa face é que a igreja é uma família. Eu fico às vezes triste, né, porque tem irmão que não entende isso, né, e ele fala assim, coloca na verdade lá no slogan da igreja, da célula, né, fala assim, mais do que uma igreja, uma família. Mas a família, ela é a exata expressão da igreja. Porque aqui, irmãos, nossos relacionamentos são sinceros, nossos relacionamentos são paternos, nossos relacionamentos são fraternos, somos irmãos, amém? Fala para o seu irmão aí da direita e da esquerda, quer você queira ou não, você vai passar a eternidade comigo, filho. Olha para cá, você nunca mais vai ficar longe dessa carinha redonda, amém? Amém? Né? Tem irmão falando, misericórdia, pastor, né? Não há, a misericórdia do Senhor já foi derramada. Então, uma das expressões que a palavra do Senhor nos fala aqui também é que o Senhor deu a família, a Maria, como também deu a João uma família. Então, não estava dizendo que a partir daquele momento, né, alguns interpretam dessa forma muito simplória e singular, que agora João seria filho de Maria, e Maria, que estava agora sem Jesus, seu filho, mas Maria tinha outros filhos, segundo os relatos do Evangelho, né, então a preocupação não era dar um filho a Maria, mas estava dizendo, João, eis aqui a tua mãe. No sentido que agora, na morte, todos nós que temos a fé em Cristo, somos corpo e somos nós família. Amém, irmãos? Então a igreja para nós, cristãos verdadeiros e genuínos, ela não é uma expressão de religião. Não, aqui é sua família. A verdade é que nós, às vezes, gastamos mais tempo com esse povo aqui do que até mesmo a nossa família de sangue. Essa semana, eu e a Diana saímos aqui do discipulado e fomos embora. E um Uber estava nos levando. E aí, né, ele comentou que ele era, né, da Bahia, estava aqui também há pouco tempo, né, uns 6 meses. E aí ele falou, eu não conheço ninguém, o brasiliense é meio fechado, o brasiliense, né, ele não conversa, não é que nem lá né, na Bahia. Eu falei para ele, olha, eu tenho a resposta para esse anseio que você tem. A igreja. Você já foi numa igreja? Ah, não, eu fui numa igreja, né? E aí ele falou que foi numa igreja de programa, né? De programações, de cultos, vários cultos. Falou, mano, se você está procurando relacionamento que seja saudável, que vai te abençoar, que vai te acolher, que vai preencher esse vazio, porque ele e a esposa se sentem vazios aqui, não tem nada para fazer à noite, não tem nada, não tem ninguém, não conhece ninguém, segundo ele o povo é fechado. Falei, olha, a igreja é em célula, a igreja em pequenos grupos, né? Eu falei, tem a minha, mas tem algumas aqui na cidade, e se você chegar na igreja e perguntar, aqui tem célula, aqui tem grupos pequenos, você vai entender que ali você vai encontrar uma família. Porque a verdadeira expressão do Evangelho, né, das boas notícias, falando do corpo de Cristo, é que nós somos também família. Amém, irmãos? Então hoje nós veremos uma sexta sentença, onde Jesus diz, está consumado. Jesus, ele não apenas diz, mas ele brada. Os irmãos sabem o que é um brado? Os irmãos sabem o que é um brado? Um brado é quando alguém fala a plenos pulmões. E Jesus então disse a plenos pulmões, está consumado. Jesus não gritou porque ele estava com dor. Jesus não gritou porque ele estava ali desacorçoado, pedindo, Senhor, acaba com esse momento. Não,
Jesus estava gritando naquele momento porque tinha indignação, mas era um grito de vitória. E sobre isso eu quero falar com você nesta noite. Uma palavra de vitória é o que Deus tem para você nesta noite. Amém? Então, o grito ou o brado que todo cristão verdadeiro carrega dentro de si deveria ser: está consumado. Irmãos, esse brado de Jesus anuncia ao mundo espiritual que a missão do Filho se cumpriu e agora a vontade do Pai se consumou. Está consumado é um brado de vitória dizendo: tudo foi completo, a justiça foi satisfeita, a ira foi aplacada e agora nós temos um recomeço com o Senhor. Nós temos paz para com Ele, nós temos uma aliança com Ele, nós temos agora vitória com Ele. Tudo aquilo que está na vontade de Deus para as nossas vidas pode agora se concluir, porque o preço foi pago e você foi tirado, da condenação e trazido para o lugar da justiça. Hoje eu e você estamos na plena vontade de Deus. Amém, irmãos? Por isso, essa sentença aqui fala de um princípio espiritual extremamente importante para todos nós. E sabe por quê? Porque através dela nós podemos aprender importantes lições. A saber, primeiro, nós aprendemos que a dívida foi paga. Queridos, nos tempos de Jesus, quando alguém adquiria uma dívida alta, essa dívida, ela emitia-se, por um juiz, um escrito de dívida, que era como mais ou menos uma nota promissória. A pessoa então ficava comprometida com aquela dívida, e essa nota então ficava como um documento nas mãos do credor, como sendo, ali a segurança que aquele endividado teria que pagar aquela dívida em algum momento. Então isso dava poder legal para que a pessoa que tinha um escrito de dívida pudesse cobrar. É o que Satanás faz de dia e de noite com quem não entendeu a graça e o evangelho. Por quê? Porque quem não entendeu, às vezes ele está na igreja, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele cristão, mas se ele não tem revelação do evangelho da graça, irmãos, ele vai viver debaixo de condenação. Porque o diabo vive cobrando: você não é suficiente, você não é capaz, você não merece, você é um fracasso. Então, quem vive debaixo de condenação é porque Satanás, na verdade, está ali de alguma forma ferindo a sua fé. E quem vive debaixo de condenação não consegue ter fé para prosperar, para crescer, para avançar, para sonhar, para orar. Irmãos, quem vive debaixo de condenação não consegue fluir, não consegue entrar, como diz Hebreus, ousadamente na presença de Deus. Olha para cá, deixa eu te ensinar algo. Culpa, condenação, são as duas armas prediletas de Satanás. São os dardos inflamados que ele lança contra a nossa mente, a fim de diminuir você e fazer com que você olhe para a sua performance, para que você olhe para as suas obras, para que você olhe para o seu presente, para o seu passado e não consiga enxergar o seu futuro. A obra do Espírito Santo, olha para cá, a obra do Espírito Santo foi convencer você do pecado, da morte e do juízo. Essa foi a primeira obra. A segunda obra que Deus vai fazer durante toda a sua caminhada com Deus será a obra de reforçar a sua identidade e lembrar você: a obra foi consumada. Você não precisa fazer mais nada, você precisa apenas crer e andar na posição que Deus já te estabeleceu. Em Cristo, eu e você estamos assentados numa posição de autoridade. Os inimigos de Deus já estão postos debaixo dos pés do Senhor. Mas o diabo sempre vem falar para mim e para você: você não é bom o suficiente, você não é capaz de conseguir ir à frente, avançar, conquistar. Então o diabo, com a condenação, elimina a sua fé. E é por isso que nós não vemos tantos milagres. Um irmão uma vez perguntou para mim e falou: pastor, por que nós não vemos tantos milagres na igreja? É porque nós, irmãos, ainda somos tímidos, porque o diabo tem conseguido vencer a batalha diária de tirar a nossa fé. Sabe, falando ao nosso coração que nós precisamos fazer algo mais para que possamos ser aceitos por Deus. Mas isso não é uma verdade. A verdade é que eu e você, na cruz do Calvário, fomos ali estabelecidos de forma plena.
Então, quando uma pessoa finalmente ela se apresentava ali para pagar aquele escrito de dívida, né, voltando à ilustração, aquela escrita de dívida estava aberta. Então agora ela deveria, né, uma vez que ela vai pagar e ela dá o dinheiro, passa ali as moedas de ouro, prata, bronze, né, dependendo da moeda que era, pagava aquele escrito de dívida. A pessoa que recebia deveria escrever ou carimbar uma palavra em grego que é tetelestai, está consumado. Traduzindo para o português é está pago. Fala para o seu irmão: todas as suas dívidas foram pagas e canceladas na cruz do Calvário. Fala assim: o diabo não tem poder mais de acusar você. Amém? Então a palavra tetelestai, né, é igual carimbo de pago, como eu disse para os irmãos. Então isso quer dizer que está agora, não há dívida sobre nós. E a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa que é viver endividado. Alguém aqui já enfrentou em algum momento, no presente, no passado, ou no passado bem remoto, viveu endividado, irmão? Levanta a sua mão aqui só para me saber quantos já foram endividados. Se está também, põe no bolo aí, amém? Já viveu endividado? Quem vive endividado, presta atenção, quem vive endividado, ele fica pensando como pagar. A sua alma fica angustiada. A sua alma fica ansiosa, preocupada, né? Então, por causa das dívidas, casais, eles chegam a se separar. Por causa de dívidas, amigos se tornam inimigos. Por causa, né, de dívidas, sociedades são desfeitas. Amizade entre irmãos são desfeitas. Então a dívida é uma das piores formas de opressão maligna. E veja, irmãos, se andar endividado neste mundo é terrível, quer dizer para você, Satanás, ele faz com que eu e você sempre venhamos a crer que temos dívida com ele. Porque ele sempre fica falando que está faltando alguma coisa. Mas a verdade do evangelho, querido, é que a dívida foi paga. Colossenses 2,14 projeta para mim, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças ou de leis, o qual nos era prejudicial, removeu. Quanto que ele removeu, irmãos? Inteiramente, encravando-a na cruz. Amém? Então, eu quero dizer para você, se você está andando pesado, você precisa olhar para esse texto e declarar: toda a dívida foi paga. Eu não sou suficiente, Satanás, mas o meu Cristo é suficiente. Eu não sou capaz, mas Cristo é capaz. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, ou através de mim. Amém, irmãos? Você deve tirar esse peso. Então, havia uma dívida que pesava nos ombros, quando você estava ainda na velha vida. Nós éramos oprimidos todos os dias por causa dessa dívida e não tínhamos como pagar. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus pegou a dívida e encravou na cruz do Calvário. E uma vez que ele encravou, ele rasgou e bradou: está consumado. Querido, toda vez que o diabo levantar acusação contra você, lançar em você pensamentos de derrota, pensamentos negativos, lembre: está consumado. Amém? E essa é a graça de Deus. Não há mais dívida, tudo foi pago e agora você pode respirar aliviado. Você pode dizer: eu sou livre. Sabe, eu sou livre não é apenas uma expressão, no sentido de você dizer: eu sou livre, não é como sendo apenas uma frase de efeito. Não, querido, você precisa crer. Você foi livre das garras de Satanás. Quero dizer para você: está consumado todo vício. Foi consumado, foi pago, não tem poder sobre a sua vida. Amém? Está consumado. Toda a libertação que você precisa ou precisava foi pago na cruz do Calvário. Mas ofereceram galinha, ofereceram bode, a minha alma, a alma da minha família foi oferecido a Espírito. Quer dizer para você: está consumado. Você sabe que tem poder, a única coisa que tem poder de quebrar uma aliança é a morte. Você sabia disso? É por isso que nós juramos no casamento até que a morte nos separe.
Então, se alguém tinha um pacto com Satanás, quer dizer para você, quando você crê na cruz, recebe o tetelestai do Senhor, a Bíblia fala que nós morremos e nascemos de novo. Você consegue entender? Porque é necessário nascer de novo, porque todas as alianças malignas que tivemos, ou que os nossos antepassados fizeram, são anuladas. Agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não há mais poder sobre nós, estamos livres. É por isso que você jamais deveria confessar confessar o pecado 2 vezes. Porque a segunda vez, quando você tenta confessar a Deus o seu pecado, né? Pequei, Senhor me perdoa. Aí peca novamente, Senhor me perdoa, mas é a segunda vez. Quer dizer para você, querido, não é a segunda vez mais. Porque quando Deus perdoa, Deus esquece. É como você estivesse pecando a primeira vez. Deus já não sabe do que você está falando quando você pensa que está falando pela segunda vez. Eu gosto de uma história, né, do Max Lucado. Ele fala uma coisa interessante, que ele conta uma história, né, falando da graça. Ele diz que certo homem, né, ele pediu perdão a Deus porque ele havia pecado. E o Senhor então perdoou, e aquele homem então sai da presença de Deus, leve, feliz, continua pelos caminhos, mas um pouquinho mais adiante, ele comete um novo deslize, ele fica muito triste, envergonhado, sua alegria começa a ir embora, aquela coisa que ele sentiu no coração de entusiasmo começa a se esvair, e ele começa a fugir da presença. Então Deus, ao vê-lo fugindo, Deus pergunta: filho, por que está tão triste? Por que você está fugindo de mim? Então, aquele homem constrangido, de vergonha, ele diz: Senhor, eu pequei novamente. É por causa do meu pecado. Então o Senhor diz a ele: filho, basta que haja arrependimento no seu coração e que você creia no meu perdão, e isso será suficiente para você. E aí o pai, ele diz: pai, arrependido estou, mas agora livra-me dessa vergonha, pois é a segunda vez que eu estou pedindo perdão ao Senhor por este pecado. E aí, para o espanto dele, Deus fica surpreso, fala: filho, segunda vez? Quando que foi a segunda? Porque Deus já não se lembrava da primeira. Querido, quando você se arrepende, Deus não lembra mais os seus pecados. Sabe quem lembra você? Satanás, porque ele quer usar a promissória, que já está com carimbo de pago, mas ele quer passar o cheque que já foi anulado pelo banco para você. A minha pergunta é: você vai aceitar ou vai rejeitar? Rejeita crendo, está pago. Tetelestai, está consumado. Então quando o diabo se levantar para acusá-lo, diga a ele: a dívida foi paga. A dívida está consumada. 1 João capítulo 1, verso 19. Aprendemos isso. Em segundo lugar, nós aprendemos também, quando falamos sobre a palavra de vitória que Cristo libera na cruz, é que a obra da salvação, ela está completa. Querido, tudo que Deus faz, Deus não faz pela metade. Você pode repetir comigo? Tudo que Deus faz, Ele faz por completo. Amém? Então quando Jesus brada dizendo: está consumado, esse grito era Jesus, na verdade, falando que aquilo que ele estava operando através da salvação, agora estava sendo completo. Não era algo que o Senhor iria, terminar numa outra dispensação. Não, querido, a salvação, ela é um ato e ela é um processo. Ela é um ato onde nós somos transformados. É um processo onde o Espírito Santo vai nos transformando, nos convencendo da verdade. Mas quanto mais rápido nós vamos assimilando o entendimento que somos plenamente perdoados, que fomos justificados, que sobre nós não há mais condenação, então agora gozamos de paz, andamos em paz com o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Mais rápido vamos viver e ter vitória nesta vida. Então nós, na verdade, fazemos parte de um país, né, que é capitalista. Então nós temos uma mentalidade sempre de compra e de venda, e nós às vezes não entendemos esse negócio de receber as coisas de graça. Na nossa cabeça parece que não tem sentido. Nós muitas vezes aprendemos, né, que para se relacionar com Deus, se relacionar com as pessoas, você precisa sempre fazer algo. Mas com Deus não é assim. Na cruz a obra foi plenamente
feita. Foi dado de graça. Graça não é para quem merece. Graça é para quem reconheceu que é insuficiente e precisa de um Salvador para completar a obra nele. Amém, irmãos? Então, se você vai numa loja e encontra um produto, né, que está abaixo do preço, e você tem uma mentalidade capitalista, uma mentalidade de compra e venda, né, você fica meio desconfiado. Você já foi num lugar e você fala, cara, está tão barato esse negócio aqui, mas será que está certo? Você fica desconfiado. E aí você começa a investigar, procurar, na verdade ali você desconfia. Cara, isso aqui será que não é xing-ling? Será que isso aqui não é algo que estão tentando enganar? Né? E aí você às vezes opta até mesmo não comprar o mais barato, vai para o mais caro porque você quer segurança. Mas na vida cristã não podemos assim, irmãos. Nesse mundo você pode até viver dessa forma. Mas na vida cristã você precisa ir pelo caminho de Deus. E o caminho de Deus é loucura para o homem. Mas é a sabedoria dele para que eu e você venhamos a desfrutar do que ele tem para as nossas vidas. Eu e você não temos condições de pagar o preço para termos vitória, para termos fartura, para termos provisão, para termos graça sobre as nossas vidas. É por isso que o Senhor então deu de graça para mim e para você. Então, essa mensagem muitas vezes pode aparecer a mim e a você, até mesmo inacreditável. Por quê? Porque é difícil acreditar que nós vivemos uma vida às vezes toda mal resolvida, andando em pecado, caímos em miséria e de repente agora nós podemos ser salvos pela graça sem nada, sem dar nada, sem dar um centavo. Pastor, isso parece mentira, mas essa é a mensagem da cruz. A dívida foi paga. O preço da salvação foi executado, querido. Você não tinha condições de pagar. A salvação agora, para nós, é de graça. Efésios capítulo 2, projeta para mim, verso 8 e verso 9, diz assim: pela graça sois salvos. Mediante o que, irmãos? Mediante a fé. O que você precisa para receber a salvação? Apenas crer. Amém? E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação foi um dom. Uma das traduções, os sinônimos da palavra dom é presente. Deus te deu um presente, a salvação. Bom, para ganhar presente, você tem que fazer alguma coisa? No mundo capitalista, às vezes você precisa. Mas no reino do Espírito, Deus dá de graça. Amém? Então, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar na eternidade e dizer: Senhor, eu fui salvo, mas eu batalhei. Eu guardei a minha salvação. Eu fui fiel, fui dizimista. Nunca falhei um mês, Senhor. A verdade é que quem vive assim, vive na justiça. E por isso que não prova, sabe, de favor sobre a sua vida. Olha para cá. Sabe o que tira muitos irmãos do favor de Deus? É quando você se orgulha de algo. Querido, nada de bom vem de nós. Tudo que temos de bom foi o Senhor que nos deu. É dele. Ninguém vai poder chegar com justiça. Por isso a salvação, ela é tão cara que você não podia comprar. Então, como você não podia comprar, Deus teve que te dar de graça. Então, Paulo mesmo diz, né, em uma das suas cartas, foge à memória agora aqui o texto, mas ele diz assim: assim como vocês receberam a salvação, recebam todas as demais coisas. Irmãos, o que é mais importante? Um carro, a saúde ou a salvação? Saúde, você recebe a cura hoje, mas semana que vem, daqui 2 anos, o câncer volta. E aí? Você tem um problema para a eternidade. Um carro, hoje ele é 0, mas daqui 15 anos, ele perdeu seu valor. A salvação não. A salvação é o maior bem que nós podemos receber. Então, se a salvação, que era o maior prêmio, ou a maior bênção que Deus poderia nos dar, Ele nos deu de graça, Paulo diz: da mesma forma como você recebeu a salvação, cadê o texto? Projeta para mim, por favor, querido. Como é que você recebeu a salvação? Porque pela graça sois mediante a... Como é que você recebeu a salvação? Você creu que foi presente dado sem merecer. Irmãos, quando você chega diante de Deus, está clamando por um carro, está clamando por saúde, está clamando por prosperidade, está clamando para que a salvação chegue na sua casa, está clamando por qualquer bênção na sua vida.
Você deve chegar sem justiça: Senhor, não são pelas minhas obras, mas é pela obra do seu Filho. Lá na cruz, o Senhor me amou. E esse mesmo amor, Senhor, opera hoje sobre a minha vida. Salva a minha família. Dá-me o carro. Abre a porta de emprego. Destrava aquilo que está na justiça. Senhor, não pelos meus méritos, mas pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Pois a sua palavra diz que tudo foi sujeito a Ele. Então no nome dEle eu te peço. Quando você ora assim, querido, Deus não olha a Elizabeth, não olha o Paulo, não olha o Samuel, não olha a Cássia, olha a Cristo. Aqui está uma chave. Saia da meritocracia. Sabe, se servimos a Deus, servimos por amor. Conta-se a história de um evangelista que estava recolhendo a sua tenda depois de uma campanha evangelística. E esse pastor estava ali, na verdade feliz, pelos resultados aqui daquele momento. E ele então estava recolhendo, e aí chega um homem e faz uma pergunta. Depois que já tinha terminado ali, já estava juntando as coisas. Ele falou: pastor, que devo fazer eu para ser salvo? Olha a pergunta dele: que devo eu fazer para ser salvo? O pastor continuou embrulhando a tenda e disse: filho, rapaz, você chegou tarde demais. O rapaz então bravo, chateado. Falei: como assim, pastor? O senhor não acha que está sendo um pouco petulante? O senhor acha, só porque eu cheguei atrasado, eu não posso fazer mais nada para ser salvo? O senhor acha que são só as suas palestras que podem salvar, ou só as suas campanhas? O senhor é dono por acaso da salvação? Começou a questionar o pastor. E o pastor então, calmamente, na paz, na serenidade, ele disse: filho, você não entendeu. Se você quiser salvar-se, você chegou 2000 anos atrasado, porque tudo que era necessário para salvar-se já foi feito na cruz do Calvário. Você tem apenas que aceitar, crer que Ele é o seu Salvador, mas não há nada que você possa fazer para ser salvo. Querido, você não precisa fazer mais nada para ser salvo. A obra de Cristo no Calvário foi completa. Você não precisa agora subir numa escadaria de joelho para pagar uma promessa. Você não precisa oferecer algo numa encruzilhada. Você não precisa morrer e voltar agora num animal ou numa pessoa debilitada para pagar os seus pecados e aí evoluir e alcançar a salvação. Você não precisa ficar purgando entre o céu e a terra, e o inferno ali fica às vezes à beira, porque se não acenderem uma vela para você, é capaz de você ir para o inferno. Você precisa apenas crer. Você não precisa se benzer antes de sair de casa, para ter um dia abençoado. Não, querido, você precisa apenas clamar: Senhor, estou indo trabalhar, vou debaixo da sua presença. Que a sua mão poderosa me dê graça, me dê favor, aonde o Senhor me colocar. Dá-me sabedoria, ilumina-me, prospera, estende meu território. Não sei, irmão, o que você precisa, mas pede ao Senhor, crendo. Então, Jesus já fez tudo. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa apenas crer. Então em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pensa comigo. Você tem uma dívida, Cida Maria. Você tem uma dívida de 500 mil e precisa pagar segunda-feira. Você tem condição de pagar uma dívida de 500 mil, Cida? Não, nem eu tenho para te emprestar. Nem 1% eu tenho para te emprestar. Ainda, vai mudar. Mas presta atenção, você tem uma dívida de 500 mil reais para pagar na segunda-feira. E você não tem condições. Você olha para a sua conta, ela está vermelha, menos R$2. Mas o boleto vai vencer, o protesto vai vir, o banco vai protestar e vai entrar com ações contra você. E você pode perder tudo, quem sabe. Mas de repente, um amigo, sabendo da sua situação, ele vem e paga 500 mil reais, deposita lá na conta. Segunda-feira vai compensar o boleto e está pago. Na segunda-feira você tira o extrato à tarde, está compensado, está pago.
simplesmente não tem mais nada. Então o que você precisa fazer agora? Você tem que, nesse momento, agradecer ao banco? Você tem que agradecer ao banco? Não. O que você tem que fazer, querido? Ser grato àquele que pagou a sua dívida. É por isso que o nosso coração é grato a Jesus. Quando entregamos o dízimo, quando servimos no encontro, quando servimos, damos o nosso domingo, né? Não só o domingo, porque as irmãs chegam aqui na terça-feira, às vezes, na quinta-feira, para preparar as coisas, passa a semana preparando, né? Se é assídua, então 3 semanas é pouco para ela preparar o Domingo Kids, né? Pela excelência que mora nela. E aí, dentro daquela situação ali, preparo, né? 3 semanas pensando, vem, na verdade, ensaia teatro, prepara a apostila, prepara as salas, prepara o lanche, prepara o negócio. Querido, você faz isso por quê? Porque você está querendo negociar com Deus? Não, é gratidão. Servimos a Deus porque somos gratos, porque Ele pagou a nossa dívida. Você ganha salário para vir domingo para a igreja? O pastor paga 1,5 salário para você vir para a igreja todo domingo. Por que você vem para a igreja? Porque há gratidão no seu coração, filho. Então, você consegue entender? O fato que nós enxergamos que a dívida foi paga, isso produz em nós paz interior. Então, quando Jesus morreu crucificado, com os braços abertos, ele queria dizer: filho, estou aqui de braços abertos, esperando por você. Venha a mim, pode vir, porque eu não desisto de você. Então, esse amor nos constrange, esse amor nos traz a sua presença, esse amor faz com que eu e você sirvamos a Ele de todo o coração. Então, nós temos que ter a consciência, a dívida foi paga, não temos que ser grato, na verdade, porque agora o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não, somos gratos a Deus porque o Senhor nos comprou. Amém? E para isso precisamos apenas crer e desfrutar. Então Jesus sofreu em nosso lugar, pregaram ali seus pés e suas mãos, colocaram uma coroa de espinhos em sua fronte, cuspiram no seu rosto, bateram nele, zombaram dele, xingaram a ele. E a Bíblia diz que tudo em silêncio ele suportou. Éramos nós que merecíamos receber aquele cuspe em nossos rostos, em nosso rosto. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor tomou o nosso lugar e Ele pagou o nosso pecado. Porque ceamos, ou porque vamos cear daqui a pouco. Porque lembramos que Ele nos substituiu. A doutrina da substituição nada mais é do que isso. Ele tomou o nosso lugar. Nós somos expiados. A expiação era o ato de trazer o cordeiro, de trazer o animal ao sacerdote. O sacerdote então analisava, vendo que ele não tinha mácula, vendo que ele não tinha nenhum defeito. Então, uma vez aceito, né, então o pai da família vinha e colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. Então o sacerdote vinha e dava a estocada, né, sacrificava o animal e colocava então agora sobre, né, o altar. E ali então você oferecia. Naquele momento que ele colocava a mão sobre a cabeça, os pecados que ele e a sua família carregavam durante os 365 dias, porque o ato da expiação, o dia da expiação, eram 365 dias, né, a cada 365 dias, ou seja, na Páscoa, acontecia esse ato. Então todo israelita, todo ano tinha que ir ao templo sacrificar, ou ao tabernáculo, na época de Moisés. E a verdade, então, quando ele colocava a mão sobre o animal, naquele momento, então, ele transferia o seu pecado. E o animal, então, que era sem mácula, não tinha defeito, ele era sacrificado em seu lugar. E durante um ano, a família agora ia embora e sabia, durante um ano, vamos ter boa colheita, não haverá maldição, não haverá enfermidade, porque o sacrifício foi aceito. A minha pergunta é, o que tem mais poder? O sangue de animais ou o sangue de Jesus? Não ouvi. Sangue de animais ou sangue de Jesus? Se o sangue de Jesus, querido, tem mais poder, a Bíblia fala que ele foi aceito e aquilo que foi feito uma única vez. Presta atenção. Se o judeu, sabendo que estava sacrificando animal, sabia que poderia ter paz durante 365 dias, hoje eu e você podemos ter paz, que durante toda a eternidade Satanás não terá mais legalidade. Presta atenção. Seus pecados de ontem, seus pecados de hoje e seus pecados que você vai cometer para frente já estão perdoados.
Estamos liberados para pecar? Claro que não, porque temos o Espírito de Deus que habita em nós. A nossa natureza não quer o chiqueiro, a nossa natureza quer o céu. Amém, irmãos? Mas se pecarmos, pecado é um acidente na vida do cristão, sabemos que já está dado o perdão. E agora eu e você podemos desfrutar de paz, podemos andar com paz, podemos pedir ao Senhor, podemos ter comunhão com Ele, podemos desfrutar dEle. Então, a salvação da raça humana foi providenciada na cruz do Calvário. Tudo foi feito, tudo está pago, tudo está consumado. Mas isso não vale nada para você se você não crer, não reconhecer que Cristo pagou o preço. Tem muita gente que crê que Cristo morreu para salvá-lo, mas no dia a dia ele não consegue crer que o seu pecado já foi expiado. Por isso ele tem medo de perder a salvação, por isso ele tem medo de não receber as bênçãos, por isso ele acha que Deus está chateado com ele, por isso ele foge da presença de Deus. Irmãos, no dia que você peca, você vai para Deus. Amém? No dia que você se sentir mais indigno, é nesse dia que você se levanta e diz: eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui feito justo, não pelas minhas obras, mas pelo Calvário. Então, esse grito de vitória é dizer: está consumado, a minha dívida foi paga. Então Deus não faz nada pela metade. A obra que Deus começou, Ele vai terminar em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, se algum dia Deus começou algo na sua vida, creia, Ele vai terminar. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Numa outra versão diz assim: e Ele tudo fará. Tudo, tudo. Amém? Dá uma visão mais completa do que, sabe, é a obra de Deus no Calvário. Então, se algum dia você começou a fazer algo na sua vida, Ele vai terminar. Se algum dia você começou a fazer algo pela sua família, dizer para você: Deus vai terminar a obra na sua família, como também vai ajudar você a terminar aquilo que você começou em prol da sua família. Se um dia Deus começou a fazer algo no meu ministério, no seu ministério, Ele vai terminar, porque Deus não faz nada pela metade. Eu sei que infelizmente nós temos uma natureza decaída, onde tudo que nós começamos, nós fazemos pela metade. Começa o inglês, não termina. Começa a academia, para. Começa a estudar na faculdade, não termina o curso. Já viu isso? Começa a dieta, para. Amanhã é o dia da dieta, amanhã é o dia internacional da dieta, né? Segunda-feira. Para as coisas naturais, pode até ser que você comece e não termine. Mas quero dizer para você, todo vencedor é um finalizador. Escuta isso. Todo vencedor é um. Então o que você começa, você termina. Você começou a fazer cultos na sua casa? Eu vou pegar meus filhos e uma vez por semana, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Começa e volta. Amém, irmãos? Começou? Volta agora, se você parou. Amém? Mas entenda, se nós somos oscilantes, Deus não é, porque Ele é perfeito. Então aquilo que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele vai fazer. Então muitas vezes nós olhamos para alguns crentes e ele fala assim, a gente fala: pastor, mas a obra na vida do fulano está meio estagnada, você não acha? Quer dizer algo para você. Pode parecer que nada de novo acontece. Pode parecer que ele não está crescendo, que ele não vai amadurecer. E essa é a impressão que muitas vezes nós temos de algumas pessoas e até desistimos daquela pessoa. Mas Deus não desiste de ninguém. A própria palavra fala em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha para cá. Deus começou algo na sua vida e Ele vai completar. Não sei o que Ele está fazendo, mas eu sei que Ele está operando. Pode parecer que está estagnado, mas Ele tem um compromisso. Não com você, mas com o Pai. O Espírito Santo está aperfeiçoando você e vai levar você até a maturidade em Cristo Jesus.
Se isso tiver que custar, às vezes tem que fazer um rebuliço na sua vida, não tenha dúvida, Deus vai fazê-lo. Se isso tiver que levar você a um processo de quebrantamento, não tenha dúvida, Deus vai levar a essa experiência, porque aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Então, quando você está aqui hoje, o Senhor está trabalhando na sua vida. E se você, na verdade, abrir o seu coração, Deus pode acelerar esse processo. Tanto é que a palavra do Senhor diz: não endureçai os vossos corações. Quando a gente endurece, a gente resiste. Mas se a gente se abre: Senhor, estou aqui. Eu sou o barro, Tu és o olheiro. Me molda, faz a Tua obra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus vai fazer a obra. O problema é que tem crente que endurece e diz: Senhor, eis-me aqui, envia o Cleverton ali. Não, irmãos, precisamos dizer: Senhor, usa-me para a Tua glória. Isaías 53, verso 11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O trabalho de Jesus foi completo, portanto o fruto desse trabalho será completo também. Portanto, se você já entregou a sua vida para Jesus, você é fruto do sonho de Deus, e você é fruto do trabalho do Senhor. Você é resultado do esforço penoso de sua alma lá na cruz do Calvário. E aí você vai trazer prazer, porque Ele ficará plenamente satisfeito a você. Amém? Ou de você, melhor dizendo. Então, uma noite, os discípulos estavam num barquinho, em meio à escuridão, sentindo ali as ondas, sentindo o vento, e achavam que o barquinho deles poderia de alguma forma afundar, porque o vento era contrário, as trevas eram densas, as ondas batiam, e eles se sentiam ali incapazes. Mas chegou um momento que eles não podiam fazer mais nada, o desespero bateu a loucura, e eles acharam que iam morrer naquele momento. Então a Bíblia fala que Jesus aparece, andando sobre o mar, e naquele momento o Senhor traz paz e tranquilidade ao coração daqueles homens. A verdade, irmãos, é que todas as vezes que nós estamos no nosso pior momento, é o melhor momento para Deus entrar em cena. Porque no nosso pior momento, é a hora que você não vai se apegar em mais nada, mas vai ter que crer plenamente na obra da cruz do Calvário e falar: Senhor, salva-me. Você não tem mais justiça, é apenas a salvação dele. É nessa hora que a obra de Deus vai acontecer na sua vida. Então, será que você é alguém que está vivendo a noite mais escura da sua vida? Será que o seu relacionamento familiar está chegando a um ponto onde você acha que não pode fazer mais nada? Querido, o relacionamento com o seu filho está chegando, às vezes, a um ponto onde você diz: eu não tenho mais solução. Quero dizer para você, não importa a escuridão, não importa o momento que você está vivendo, não importa se você está cansado de lutar, não importa se você está cansado de ser suficiente, se você clamar por Jesus, aquilo que Ele começou, não vai ficar pela metade, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Não importa o que está acontecendo. Então, talvez hoje você esteja atravessando o momento mais terrível financeiramente falando, sabe? Talvez segunda-feira o boleto vai chegar lá, na sua conta, e não vai ter fundo, vai ser descontado, você não tem dinheiro, está cansado de lutar. Mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você pode ser agora atalaia de Deus, profeta de Deus? Você pode fazer isso agora? Vira para quem está ao seu lado e fala assim, pega na mãozinha dele, se você tem liberdade, e fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Olha para cá. Tudo pode parecer que está perdido, mas ainda existe uma resposta maravilhosa da parte de Deus, se você crer. Entrega ao Senhor. Sabe, hoje você pode soltar o grito: está consumado, está quitado. Estou enfrentando isso, mas a dívida foi paga. Agora vem a vitória. Agora o Senhor me dará aquilo que me falta. Amém? Irmão, para de lutar. Deixa o Senhor lutar por você. Você pode ficar de pé nesse momento? Lá na cruz, Jesus exclamou: está consumado.
Consumado, a obra estava. Consumada a obra estava na sua vida e na minha vida naquele momento. Querido, abra o seu coração agora, receba a salvação que está em Cristo Jesus. Se você não creu ou não entregou sua vida para Jesus, esse é o melhor momento, o melhor lugar. Todos nós que estamos aqui reunidos torcemos todo domingo para que alguém possa entregar sua vida para Jesus. Então eu quero dizer algo para você. O melhor lugar para você entregar a sua vida, se render, é aqui. Porque nós oramos para que pessoas possam conhecer a graça do Evangelho como temos conhecido. Mas por outro lado também, eu quero dizer algo para você, meu irmão, que já é crente e já anda com Jesus. Talvez você precise de vitória. Talvez a palavra de vitória é para você. Então creia, Jesus não apenas veio salvar você do inferno e te dar vida eterna. Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é quando você faz dele o seu Salvador. Fazer de Cristo o seu Salvador é dizer: Senhor, entra nessa demanda. Salva-me porque eu não sei educar filhos. Salva-me porque eu não sei lidar com as finanças. Salva-me porque, Senhor, eu não sei lidar com meus discípulos. Salva-me, Senhor, porque eu não sei lidar com as questões mais básicas da vida. Salva-me, Senhor, porque eu não sei perdoar. Eu não sei amar. Salva-me, Senhor, da inutilidade da vida. Porque é verdade que você pode ser salvo e ter a vida eterna e estar caminhando para o céu. Mas existe uma obra maior que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Que é que você possa conhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Muitos de nós aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas. Mas a obra do Espírito Santo é fazer com que Ele possa ser Senhor. E quando Cristo é Senhor, Ele governa todas as áreas da nossa vida. Quando Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Não faço mais nada que me dá na telha. Só faço aquilo que Cristo me orienta. Em alguns momentos de crise no ministério, irmãos, nesses 20 e poucos anos que eu sou pastor, eu já pensei em desistir. Mas eu sempre falei para Diana, para os irmãos que caminhavam comigo, que eu nunca desisti, porque eu não sou dono da minha vida. Eu tenho um dono, e para onde irei eu? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu vou, pensava eu, morava lá no sul, vou para o Nordeste, morar na praia, e aí começa outra coisa, vou trabalhar com a vida secular. Sabe aquelas coisas de crise, quando você tem problemas no ministério, problemas de relacionamento, e aí você quer desistir, que o diabo te ataca, aí vem essas bobeiras na cabeça. Mas eu sempre tive uma convicção: Deus é meu Senhor, e eu não posso ser Jonas. Eu não posso ir para um lugar onde Deus não me ordenou. Irmão, se eu estou em Brasília, porque eu tenho consciência e convicção que Deus me colocou aqui. Nunca pensei em ser pastor nessa região do país. Fosse fazer a minha vontade, estava em São Paulo, para ser bem sincero. Mas, quando nós encaixamos a vontade de Deus, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus e vamos desfrutar de segurança. Sabe? Onde tem propósito e você anda em linha com esse propósito, Deus libera a unção. E a unção é tudo que você precisa para vencer todas as batalhas, todas as barreiras, para você ter vitória. Porque com a unção os recursos vêm, as pessoas são acrescentadas, Deus te dá estratégia, Deus te dá segurança, você tem uma firme convicção de você, então não importa o cenário. O cenário é de caos, a economia do país vai ficar ruim. Estou pouco me lixando, não vivo pela economia deste mundo, vivo pela economia do céu. E lá no céu o negócio é tão rico que Deus disse: o ouro é coisa fraca, então vamos usar ele para ser asfalto aqui. Tanta riqueza tem lá. Então olha para cá, presta atenção. Quando você anda alinhado no propósito profético de Deus, você tem segurança. Muitos irmãos estão inseguros com as coisas dessa vida. Eu quero dizer para você: Cristo é o seu Salvador. Entrega os seus problemas a Ele. Entrega os seus caminhos. Confia nele. E Ele
tudo mais vai fazer. Ele vai fazer. Pastor, mas o cenário é ruim. Hoje é ruim. Amanhã é segunda-feira e Deus vai mudar a história. Amém? Esse mês está ruim, mas mês que vem Deus mudou a história. E sabe o que você vai contar? Histórias do seu relacionamento com Deus, onde você vai transmitir para os seus filhos. Algo que o Cassis fez aqui, quando ele pediu que a igreja orasse, me veio à cabeça o texto que está lá em Malaquias, quando a gente lê sobre o dízimo, e a gente esquece lá os últimos versículos, onde Deus nos revela o que é avivamento. Avivamento é quando os pais abençoam os filhos. Em outras palavras, quando o coração dos pais se converte aos filhos, os filhos se convertem aos pais. Quando nós vemos uma geração abençoando a próxima geração, isso é avivamento. O que tem acontecido entre nós já são, orvalhos ou gotas de chuva, que o avivamento virá, meu irmão. O avivamento virá. Mas por quê? Porque eu e muitos de nós temos aprendido a entregar o nosso caminho na mão do Senhor. Eu não sei como é que essa igreja vai crescer. Eu só tenho uma certeza. Ele vai nos dar o recurso. Ele vai nos dar as pessoas. Ele vai enviar a estratégia. Ele vai fazer a obra entre nós. E nós seremos milhares de milhares. Eu entreguei há muito tempo a minha vida, a minha família, tudo para o Senhor. Então se você está fora disso, filho, você só tem a salvação, quer dizer para você, é muito bom ser salvo, mas tem algo maior que Deus quer te dar. Ele quer ser Senhor. Confia nele. Ele tem as melhores respostas, porque Ele conhece o hoje e conhece o amanhã. Nós não conhecemos nem daqui a uma hora. Então, confia no Senhor. Amém? No Calvário, Jesus não apenas conquistou a nossa salvação, mas Ele conquistou toda a provisão que necessitamos para cura, libertação, prosperidade, restauração familiar, paz interior. Então hoje, eu e você podemos nos apropriar de tudo aquilo que está em Cristo disponível pela fé. Quantos querem receber tudo que Cristo tem sobre si, sobre a sua vida? Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu faço de Ti o meu Senhor, o meu Salvador. Salva-me, Senhor, de todas as questões, de todas as mazelas, de toda a maldição desta terra. Dá-me sabedoria, dá-me livramento, dá-me os recursos. Abençoa-me, Senhor, abrindo um caminho, uma estrada de favor. Faz-me andar por ela. Que a Tua mão bondosa me conduza em vitória. Senhor, abre os meus olhos, para que a cada dia eu possa ver e desfrutar do Teu amor e da Tua graça. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, abençoar, Senhor, a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, aquilo que foi dito na cruz do Calvário. Está consumado. A obra que o Senhor começou, termina na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que a cada dia, Senhor, oh Deus, a salvação seja efetivada num novo nível, Senhor. Mostra-se, Senhor, Salvador, ó Deus, de todas as necessidades que nós temos. E possamos ver a Sua mão. Que possamos não ver mais coincidência, mas possamos ver, Senhor, a Sua mão sobre nós. Que possamos tirar de nós o conceito de sorte, Senhor, mas possamos ver como o Senhor nos abençoa, como o Senhor cuida de cada um de nós. Pai, ao abrirmos os nossos lábios, tira de nós toda a justiça própria, Senhor, e coloque em nossos corações apenas confiança na obra do Calvário. Opera em nós, ó Deus, dando uma nova mente, um novo coração. Tira de nós todo sentimento negativo, tira de nós toda incredulidade e opera sobre a vida dos Teus filhos e sobre a minha vida, Senhor, uma fé inabalável, Senhor. Que possamos crescer a cada dia em medida, Senhor, de revelação. Que os dons que o Senhor tem nos dado possam se manifestar ainda mais sobre nós e em nós, em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos a Tua bênção. Amém, amém. Você pode se assentar neste momento? Nós vamos servir a ceia. Vou pedir, enquanto nós cantamos, os servos podem se posicionar e começar a servir o pão e o vinho. Você que é batizado
nessa igreja ou em qualquer igreja evangélica que tem comunhão conosco, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.